para todos os parceiros, patrocinadores que estão conosco nessas quase 9 décadas. Bem, na terça-feira, a gente vai fazer aqui um evento para marcar os 88 anos da Rádio Bandeirantes, um fórum para discutir a segurança pública no país. Essa que é a questão que, segundo todas as últimas pesquisas feitas, é aquela que pergunta para o brasileiro: o que mais te preocupa hoje? Saúde, educação, emprego, economia, segurança. É segurança em primeiro e as outras em segundo, lá embaixo. Segurança pública. Fórum Rádio Bandeirantes, 88 anos, na terça-feira agora, das 3 às 5 da tarde, na Rádio Bandeirantes e também para todo o Brasil, pelas redes sociais, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. A gente vai conversar agora sobre segurança pública e sobre o fórum também com o Felipe Coelho, que é o presidente do Sindicarga, representa entidades de transporte no Rio de Janeiro, nosso parceiro aqui no nosso fórum de aniversário, para falar sobre segurança pública, sobre o setor e como seria diferente, não é, Felipe? Acho que é essa discussão que a gente quer trazer. A vida de cada um de nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, se a gente tivesse mais segurança no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Queria começar com essa pergunta. No setor em que se atua, qual seria a diferença, claro que para melhor, se a gente não tivesse uma condição tão precária de segurança? Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder estar com vocês aqui discutindo esse tema mais uma vez. Acho que é muito importante esse espaço que a Rádio Bandeirantes e sua equipe, né, dão para discutir esse tema que está mais do que claro que é tão caro para a população. Quando a gente fala, né, do setor do transporte de carga e logística, eu acho que o principal impacto de curto prazo é custo. Quando a gente entende que todo o aparato de segurança que envolve o manuseio, o transporte, a logística de cargas, envolve investimento, demanda investimento para que essa carga possa sair do ponto A e chegar em segurança ao ponto B, esse aparato demanda recurso, demanda investimento. E esse investimento ele é repassado em preço à população, certamente. Um segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente observar, e é uma questão que a gente tem sentido ao longo dos anos, é o desinteresse dos profissionais, né, do volante, né, dos motoristas profissionais, em exercer a profissão. Porque eles entendem que é uma profissão que hoje está se tornando cada vez mais arriscada. E quando a gente entende que a ausência desse profissional pode trazer um colapso na cadeia logística, e isso traz um olhar um pouco mais criterioso para a gravidade da situação que a gente enfrenta hoje, né? Então, se eu não tenho um profissional para transportar essa carga, como é que a carga vai chegar no mercado? Como ela vai chegar na farmácia? Como ela vai chegar no hospital? Como é que eu levo o suprimento à população? Então, esse é um ponto que precisa ser considerado também com bastante atenção. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, fórum de 88 anos também da Rádio Bandeirantes nessa terça-feira. É um momento muito importante para a gente discutir temas como esse. Você sabe, Thaís, quando eu vou renovar minha carteira de imprensa aqui na Europa, a gente mostra, né, o dossiê da imprensa. Queria até contar isso para o Felipe e dividir com a nossa audiência. Todo mundo fala, nossa, 88 anos, que maravilha. A BBC, só para vocês terem uma ideia, tem 103. Então a gente está aí junto com as mais tradicionais do planeta, sempre levando notícia para você. E Felipe, nesse caso dessa preocupação com a segurança, de que forma a tecnologia pode ajudar a inibir esse tipo de crime? Seria o suficiente ou precisa de algo mais como inteligência? Enfim, ser feito, traçado um plano mesmo para que diminua a incidência dos roubos de cargas? Olha, Sônia, quando a gente pensa na questão do impacto da criminalidade, né, no roubo de carga, a gente precisa discutir cenários mais amplos. Eu acho que isso até é a grande proposição, né, que o debate, né, o Fórum de Segurança Pública que a rádio vai promover na semana que vem. O Brasil vive esse cenário, né, de agravamento na questão da segurança, e isso é percebido aí pelas pesquisas, como vocês mesmos mencionaram. Mas a gente precisa trazer à discussão a questão da punibilidade, né, a ausência de punibilidade, né, a ausência de punição ao praticante dos delitos, né, dos crimes, faz com que essa sensação dê a ele, né, certo conforto em executar, né, em praticar esse crime.
as questões, as ferramentas jurídicas aí, tributárias, né, pregadas pelos, eu não sou advogado, né, pelos garantistas aí, né, mas de audiência de custódia, as saidinhas, a gente vê que criminosos que praticam determinados crimes, né, eu passei aqui no ano passado um episódio de assalto em que o criminoso que me assaltou tinha 183 passagens pela polícia. Então, assim, isso é inadmissível. E aí, quando a gente entende que esse cenário, né, de não punição, conforto com a execução, de saber que, olha, eu posso ir que o risco é baixo, traz para a população esse dano que é percebido, né, de maneira tão ampla, isso é muito ruim. Então, quando a gente entende que para a carga ser transportada, né, a gente envolve um aparato, às vezes, de escolta, e aí existem, né, planos de gerenciamento de risco, né, que são feitos pelas companhias de seguro, que trazem uma série de restrições, e essas restrições reduzem a produtividade do conjunto, né, que é o motorista mais o equipamento transportador. Quando você reduz a produtividade, você está aumentando o custo unitário de transporte. Existem equipamentos de tecnologia, por exemplo, rastreadores, né? Os rastreadores, eles têm várias funções. A gente tem equipamento na nossa frota que tem 5 atuadores diferentes. 5 atuadores, por quê? Porque se um falhar, você tem o segundo, se o segundo falhar, você tem o terceiro, né? É que nem a mochila de ao vivo. Exatamente, exatamente. Você tem que estar preparado porque, infelizmente, os criminosos também se atualizam sob o ponto de vista tecnológico. Então, eles atuam com inibidores da tecnologia utilizada na prevenção. Então, o investimento em tecnologia é massivo e ele é constante. E isso tudo demanda recurso, demanda atenção, né? Quer dizer, o empresário, né, os gestores, ao invés de estarem se preocupando em como prestar um serviço melhor, em como ser, de repente, trazer uma operação mais sustentável, né, em como ser mais eficiente, otimizar os processos, eles acabam tendo que dedicar foco, concentração em ação de prevenção de roubo, para que essa carga possa ter segurança para ser transportada. Então, é realmente uma perda. Você sabe, Sônia, que assim, você na Europa, né, a gente, né, acaba que por ocasião de trabalho, visitando empresas nos Estados Unidos, né, e eu conversando com um colega lá, eu falei assim, como é que vocês gerenciam, como é que vocês fazem o rastreamento da carga aqui? Aí ele virou para mim e falou assim, não, a gente faz pelo celular do motorista. Eu falei assim, não, tá bem, mas e se eu quiser atuar no carro? Ele, como assim? Não, se eu quiser bloquear o carro, se eu quiser permitir... Aí ele, mas por que você faria isso? Eu falei, não, num caso de roubo, eu fui me encolhendo, sabe? Sentindo... Sabe de nada, inocente, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas o motorista não vai roubar seu caminhão. A gente sabe... Eu falei, não é o motorista roubar o caminhão, né? Aí eu fui vendo que ele não estava entendendo o que eu estava falando, eu fui... Aí ele falou, pô, mas isso acontece no Brasil? Eu falei, um pouco. Eu então acho que são cenários que a gente vê que, né, a gente ri, né, mas é uma coisa, rir para não chorar. E se coloca uma questão aqui, Felipe, que eu acho que é fundamental, porque dentro da questão de segurança pública, acho que todos nós aqui acabamos pensando muito mais com a cabeça da pessoa física, não é? É o medo de sair à rua, de ser assaltado, de ter ali um familiar, né? Quem tem filho fica morrendo de medo, sai da escola, vira e mexe, tem relato de não sei quem que foi abordado, enfim. Mas o quanto isso representa de perda para o país em termos de potencial de crescimento e de dinheiro também, não é? Porque o dinheiro que é investido num seguro mais caro, o dinheiro que é investido num rastreamento complexo, não o dinheiro é finito. Seria bom se não fosse, mas ele é um só, não é? Então, ele é investido em um ponto e não é investido em outro. E acho que essa é uma discussão muito relevante, né? Que a violência traz perda de potencial de crescimento para o Brasil. Não é só o impacto na vida cotidiana de cada um de nós, mas é aquilo que representa lá para frente. Felipe, como representante desse setor, o Brasil hoje é um país de transporte de cargas via rodoviário. Ponto. É isso, a gente funciona assim como os Estados Unidos, não é? Diferente da Europa, que tem um sistema de trens que ocupa a maior parte do espaço. Eu queria te perguntar o seguinte, como que é a interlocução do setor com quem cuida da segurança pública, tanto no nível federal quanto no nível estadual? Vocês são ouvidos, vocês são acolhidos e mais do que isso, você tem sentido alguma coisa que de fato seja feita para ajudar?
Olha, a interlocução nossa tem sido a mais profícua possível, sabe? A gente se organiza também em esferas administrativas aqui, né? O Sindicarga ele tem uma atuação no Rio de Janeiro, assim como o SETCESP em São Paulo, né? O SETSENG, que é um parceiro aí do evento também em Minas Gerais. Acima dessas entidades, né? Nós temos as federações e a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. A Confederação Nacional do Transporte acaba tendo a missão de atuar na esfera federal, né? Quando a gente traz para a esfera estadual e esfera municipal, e aí eu vou falar um pouco sobre Rio de Janeiro, a gente tem sido muito bem assistido pelo secretário de Segurança Pública, né, o Dr. Vitor César, que é um delegado da Polícia Federal, pelo secretário de Polícia Militar, Marcelo Menezes, e pelo secretário de Polícia Civil, Felipe Cury. Eles entenderam os impactos, né, econômicos, tanto em empregabilidade quanto em custo, da questão da segurança da carga. A gente participa ativamente da discussão dos planos de segurança, né? A gente participa da questão de discussão de tática, né? Semana passada foi noticiado aqui por uma outra emissora a questão da instalação de jerseys, né? Que são os blocos de concreto na entrada do Complexo da Maré. E a instalação desses blocos de concreto, vocês sabem que a gente viveu aqui quase durante 5 anos, um período de ADPF 635, a gente discutiu isso algumas vezes aqui na Rádio Bandeirantes também, né? E essa ADPF, o tanto que ela trouxe danos à população, né? Principalmente aquela população mais carente, que é a população residente ali das comunidades. E a instalação desses jerseys partiu a partir de uma demanda nossa. Olha, a carreta, né, que é o veículo de grande porte ali, né, que leva até 32, 35 toneladas de carga, ela não entra em comunidade para fazer uma entrega regular. Por quê? Porque você sabe que dentro de comunidade as vias de circulação elas são espremidas, né? Muitas vezes não tem nem ordenamento. Então, carreta dentro de comunidade ela é fruto de roubo. Então, como é que eu faço para impedir a carreta de entrar, já que havia restrição da polícia entrar? Então, a gente conseguiu negociar a instalação desses blocos de concreto. E aí vieram, né, algumas discussões, você está impedindo o direito de ir e vir da população, e de forma alguma. O que a gente também precisa combater, né, o que a gente ativamente aqui atua é contra essa guerra informacional. Olha, a forma como os blocos de concreto são instalados, né, você coloca uma posição, outro numa outra posição, ela só impede o veículo de grande porte. O veículo de pequeno porte, que é aquele que de fato precisa entrar na comunidade para atender aos moradores, os veículos de passeio, os micro-ônibus, vans escolares, né, todos esses são passíveis, são permitidos entrar ali, né, nada foi prejudicado. Mas a eficácia da instalação dessa tática ali, ela se mostrou muito alta. A gente ficou 32 dias sem nenhum episódio de roubo naquela região. Então, isso é fruto de discussão, né, do setor privado junto ao público na busca, né, de melhores condições de transporte. A gente fala o seguinte, né, a indústria, que é a grande geradora, né, de emprego, e é o que a gente precisa, né, a gente precisa de pleno emprego, para que a população não seja cooptada por uma eventual dificuldade financeira, né? A indústria ela se estabelece onde há demanda, o Rio de Janeiro, aí falando aqui no nosso caso, é ainda o segundo PIB do país, mas ela também precisa de segurança para ela se instalar. Né? Ela precisa de mão de obra capacitada, precisa de segurança. Quando você não dá essa condição da segurança, a tendência dessas indústrias é o êxodo. Eu vi semana passada uma matéria do tanto que o Brasil exportou milionários para outros países. Né? Por quê? Porque quem tem condição, hoje, dada essa crise de segurança, quem está tendo condição está optando por sair. E aí não é esse o cenário que todos nós, né, bons brasileiros que amamos o nosso país, queremos. Né? A gente quer que aqueles bons brasileiros, né, aqueles capazes de gerar desenvolvimento, de gerar emprego, de contribuir para o crescimento, eles estejam aqui e não lá fora. E que o dinheiro fique aqui também, né, Felipe, que é importante. Exatamente, queria agradecer ao exatamente. Felipe Coelho, presidente do Sindicarga, falando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para todo o Brasil, com a radiografia desse setor tão afetado pela violência, para a gente chamar aqui para o nosso fórum, terça-feira, 15h, Fórum sobre Segurança Pública da Rádio Bandeirantes, com transmissão pela rádio, pelas redes sociais, marcando os 88 anos da rádio e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Felipe, até terça, então. Um abraço. Muito obrigada por falar conosco hoje, hein?